A gente vê um discurso, sobretudo do lado progressista da conversa, o papo do voltar para a base. O que seria voltar para a base diante desse cenário que o Helder Então, acho que mudou muito. É o que ele falou do anacronismo. É, sim, pensar ainda com a cabeça dos anos 2000, assim. Mudou muito o mundo. Eu cometi uma gafe aqui, eu falei todo motorista de Uber, ontem eu peguei um motorista de Uber, eu acho que com o tempo você vai vendo essa progressão, assim, da galera ter um pouco mais de consciência. Ele falou, não aguento mais, porque eu trabalho todo dia para ganhar uma merreca e a minha saúde está uma merda, minha saúde mental e minha saúde... Se tivesse uma vaga de CLT com 3 salários, ele iria com todos os benefícios. Agora, para trocar Uber por vaga de 1 salário no mercado, o cara não vai. Não vai, e tá certo. E ele é o chefe, ele pensa, eu sou o meu próprio chefe, né? A gente não é chefe de porra nenhuma. Tem o YouTube aqui que manda, se o YouTube quiser falar, ó, não quero mais que vocês ganhem dinheiro aí. Vamos advogar política. Política já era. Acabou o nosso trampo. Acabou, velho. Acabou. A gente não é dono do meio de produção porra nenhuma. Nada. Tá bom, Monark? A gente não é. Tá, É dono de uns microfones e de umas câmeras. Olha lá, um foninho. Olha, cara. Então... O que acontece, a gente é dono até upar. Quando upou, subiu o conteúdo, aí é dos caras. Então. Exatamente. É isso, mano. Nem a autoria do bagulho você tem. Mas vocês conseguem classificar o que é o tal de voltar pra base, cara? Que isso é um bagulho que ainda me... Você falou dessa questão dos movimentos se organizarem. O professor João César, quando veio aqui, falou muito sobre isso também. O que seria nos organizarmos hoje, em 2025, para fortalecer uma base, assim? É muito mais difícil, né? Em 2025. É muito mais complexo. Você tem, dentro da periferia, vários tipos de pessoas, vários tipos de arranjos sociais. Você tem no Rio de Janeiro pessoas que são evangélicas, moram numa comunidade e o traficante que é devoto de Israel tá fazendo umas paradas ali para ajudar a galera. E elas acham que aquele cara é mais importante que o prefeito. Você tem ao mesmo tempo... Pra elas. Pra elas é. Claro, pra elas é. Você tem a configuração dentro dos interiores do Brasil que ela não é homogênea. Ela é bem diferente. Mas vai ser muito diferente em cada lugar. Dá um exemplo pra vocês, cara. Eu fui lá pra cidade da minha esposa e ela tem um primo que concorreu a vereador, ganhou lá na cidade dela. A cidade é pequena, com 700 votos, ele ganhou. Acho que foi o 5º mais bem votado, com 700 votos. Eu tava conversando com ele, né, quando eu fui pra lá, ele se candidatou pelo PSB. Eu falei, pô, que legal, então você é da base do Lula. Ele falou, não. O PSB aqui na cidade é pró-Bolsonaro. Eu falei, como assim, mano? Não, ele falou, não, PSB aqui é pró-Bolsonaro. Falei, tá, então tá bom, diferente, né? Pensei que você fosse da base aliada do Lula. Ele falou, não, eu nem gosto de Lula. E você apoia o prefeito atual? Ele falou, apoio o prefeito atual. Falei, qual que é o partido do prefeito atual? Ele é o PP. Falei, então, porra, tudo bolsonarista aqui. Ele falou, não, o prefeito é lulista. O prefeito apoiou o Lula e comprou uma briga com o PP da Bahia. Falei, cara, eu não entendi mais nada, velho. Me dá uma cerveja que eu não vou tentar entender. Uma salada. É uma salada, não é ideológico, é pragmático. É tipo aquele drink que você tomou lá. É muito mais pragmático do que ideológico. Então, até pro PT lançar essa, ou para outro partido de esquerda lançar essa, vai soar meio falso. Porque quando você chegar no interior, na quebrada, o negócio não funciona de forma ideológica. Eu volto daquele exemplo, funciona de forma ideológica pra mim, pra vocês. Mas aí, cara, eu acho que essa é outro tipo de eleitorado. Mas eu acho que aí a grande briga que a gente tem, que a esquerda deveria comprar, que é tipo, cara, a salvação da esquerda, e tem gente que dá a esquerda como morta no Brasil, é o que o Felipe fala de voltar pra base, é conseguir um eleitorado relevante nas classes mais baixas, que está hoje dominada por igreja neopentecostal e está hoje dominada pelo crime e pelas facções. Sim. É necessário uma estratégia para combater esse tipo de dominância, né? E eu acho que, embora a gente converse, a minha função aqui muitas vezes é perguntar o que você pensa, o que você gostaria, o que você faria. Mais do que perguntar qual a saída, porque a minha ideia sempre é que alguém chegue aqui e lance uma ideia revolucionária que todo mundo assista e que fala, caralho, é isso. Mas mais do que isso, é estar lá. Sim. É estar lá. É conversar com essas pessoas. Eu sinto, assim, e ouço algumas pessoas que estão lá falando,
Eu vi outro dia um discurso do Paulo Galo, que eu nunca conversei com ele, não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu admiro. Sim. Dizendo exatamente sobre isso, sobre a falta dessas pessoas lá, que não, elas falam muito sobre aquele lugar, escrevem livros sobre aqueles Sem lugares, estar lá. mas elas não sabem, elas não estão Não no dia a conhece dia. a realidade, né, velho? Quando que a esquerda vai pro dia a dia da periferia, mano? E assim, sem trocar ideia de maneira professoral, sem querer bancar de que sabe mais. Sabe assim? Quando que a gente vai fazer esse movimento de entender que a gente perdeu? Cara, pergunta bem complexa, É né? complexo porque hoje você citou um negócio importante, assim, que tá tudo dividido em facções criminosas, assim. O Rio de Janeiro é totalmente loteado por facções criminosas. A gente viu uma pesquisa que saiu agora, não lembro se foi da IPEC ou da Atlas, acho que foi da IPEC, em quem as pessoas confiam, né? Qual é as instituições que as pessoas confiam mais no Brasil. O cara ganhou Polícia Militar e Polícia Federal. Polícia Federal e Polícia Militar. Lá embaixo, e engraçado, ficou igrejas evangélicas, Forças Armadas e ficou Lá embaixo, lá o embaixo. Congresso Nacional. Lá embaixo. Também ficou. Então tem que se pensar o que a população pensa dos políticos, né? Ainda existe aquele papo antipolítica, antissistema, que foi que fez o Bolsonaro ganhar, o Pablo Marçal quase ganhar, né? Que levou o Sérgio Moro ao Senado, quase à presidência, tal. Esse papo antissistema ainda pega muito, cara, com a galera. Não, eu não quero saber de político aqui no meu bairro, eu não quero saber. Então, o político, às vezes, tá de mãos dadas com as facções criminosas, com as igrejas, que tá tudo interligado agora. O próprio cara. Lula, nos primeiros governos, ele é corresponsável pela ascensão de um monte de líderes neopentecostais. É mentira minha. Não, verdade. Ele se aliou a Magno muitos Malta. deles. Magno Malta, Edir E Macedo isso tava foi um com tiro ele. no pé. Saiu pela culatra. Sim, saiu pela culatra, cara. Porque isso é algo que o Brizola avisava nos anos 90. É isso, cara. Ó, tem um perigo com as igrejas evangélicas. Só que ao mesmo tempo que ele avisou, ele abriu as portas do PDT para pastor. Abriu a porta do PDT para evangélico. O Garotinho foi do PDT. O Francisco Rossi foi do PDT, que era católico, né? Que quase ganhou do Covas aqui em São Paulo para governador. Foi prefeito de Osasco. Ele abriu as portas ali, né? Ele mesmo abriu. Então ninguém conseguiu segurar esse movimento. E um movimento que se infiltrou totalmente na política. O próprio Lula não ganhou em 2002 sem a ajuda de evangélicos. Ganhou com a ajuda de evangélicos, que no fim das contas foram muito mais pragmáticos e acabaram abraçando o que era vitorioso no momento. Porque a igreja abraça o que é mais vitorioso no momento. Só que o problema, e eu vi até o Antônio Carlos Costa falando em entrevista para o Reinaldo Azevedo, é que a partir do momento que abraçou o bolsonarismo, virou um fanatismo dentro das igrejas. Total. Diferente da época do Lula. Na época do Lula, ninguém trocava Jesus por Luiz Inácio. Hoje se troca Jesus por Jair Messias Bolsonaro dentro das igrejas. O Antônio Carlos Costa até saiu, né, da igreja presbiteriana, que ele era pastor, porque ele lutava contra esse sentimento de que o Bolsonaro era o novo enviado de Deus na Terra. As pessoas substituíram. Ele não via mais espaço para ele, né? Não via mais espaço para ele falar a palavra de Deus ali dentro. Cara, porque deve não ser- existia. Virou um púlpito político. Mas tem uma outra coisa, assim, a gente, assim, a Igreja Católica, em dado momento, ela foi 80% do Brasil, em termos de fiéis Sim, ali, sim. tal, dos cristãos. Sim. E ela abandonou, graças a posicionamentos macro que via muito do Vaticano, a ideia por exemplo, aquela filosofia Teologia da da libertação. teologia da libertação. Da prosperidade. Mas a Exatamente. teologia da libertação, ela foi muito atacada também pelo Papa João Paulo II e depois pelo Ratzinger, né? Exatamente, pelo que era o Bento XVI. Bento XVI. Isso foi
Bom, o Papa Francisco está aí agora tentando, não é retomar a teologia da conspiração, Da teologia da conspiração, mas com o Silas Malafaia. Né? Tanto com esse aí, Na não. banheira. Esse aí, coitado, desculpa, né? Mas esse aí tá... Teoria da conspiração é com... Esse aí tá até tomando extremunção já, mano. É, mas Exatamente. o Papa Francisco tá tentando recuperar a vida dele. No momento. O Papa Francisco ele teve alguns avanços do ponto de vista progressista, mas assim, não me inclusive ele é atacado por muita gente dentro da própria igreja. O ponto é, até que ponto o fim da teologia da libertação foi um caminho para que as igrejas neopentecostais encontrassem, através da teologia da prosperidade, um caminho para se edificar e se fortalecer tanto dentro da periferia brasileira? Os caras sempre tiveram missionários, né, no Brasil também, e nos interiores, principalmente, para fazer a mudança, a conversão, né? Conversão de igrejas de matriz afro, de católico para evangélico. Sempre foi um trabalho muito forte, muito organizado. E tem aí, claro, isso aqui não é teoria da conspiração, tem um trabalho também dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos como Estado mesmo, mas das igrejas norte-americanas dentro do Brasil para fazer essa conversão, com muitos missionários, muito dinheiro sendo despejado aqui dentro. Então, é óbvio, mas né? A igreja católica erra? Erra demais. Claro, a igreja católica, a partir do momento que larga a teologia da libertação para abraçar em grande peso a renovação carismática, ela percebeu que está perdendo um público, tá perdendo o fiel, tá perdendo o devoto dela e tenta se igualar à igreja evangélica. Aí você precisa da igreja católica pra quê? Se é quase a mesma coisa na renovação carismática, né? Na renovação carismática é você ser evangélico e adorar a action figure de santo. Porra, é a única diferença, velho, no fim das contas. Então, para tentar concorrer, ela foi se igualando à igreja evangélica. A gente consegue explicar para um público que não está muito familiarizado com esse tipo de assunto o que difere a teologia da libertação com a renovação carismática? A teologia da libertação, ela tinha essa questão de você prezar pelo trabalhador, ela tinha uma inclinação mais à esquerda, teve ali vários padres que ajudaram a fomentar a esquerda no Brasil e a fundar o próprio Partido dos Trabalhadores no final dos anos 70. Você tinha Dom Pedro Casadalha, você tinha Dom Helder Câmara, todos eles, né, compunham essa base da teologia da libertação que tinha como propósito um propósito mais social-democrata, em que o pobre tinha que estar na mira, o pobre tinha que ascender, mais comunitário, com o que o próprio Jesus SUS pregou. Isso, o próprio SUS foi fundado junto com o Padre Ticão de São Miguel, por meio de comunidades desse tipo, para você oferecer para quem era mais pobre atendimento hospitalar, que a pessoa não tinha, velho. Não tinha SUS, não tinha postinho no bairro, não tinha UPA, não tinha AMA. O cara, para conseguir um atendimento, era um absurdo. Ele tinha que conversar com algum vereador, com algum empresário do bairro. Eles foram fazendo isso. Depois a ideia, né, não nasceu como SUS, mas a ideia foi encampada de forma governamental, a partir ali final dos anos 80. Já a renovação carismática, ela tem um viés muito parecido com a teologia da prosperidade, certo? Digamos que ela seria um pouco mais egoísta. É mais neoliberalismo. Neoliberal, é nós por nós, muito, entendeu? Se você é um dos escolhidos, você vai prosperar, você tem que fazer o seu. Não é tão comunitário, não é tão fraterna quanto a teologia da libertação, que é muito combatida, né? No fim do dia é o que difere a sociedade, né? Sim.